Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis e hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre o sentido da vida. Hoje vamos falar sobre a vida onírica e para isso já vamos trazer o pensamento da benfeitora Joana de Ângelis no livro Vida, Desafios e Soluções. Ela nos diz assim: para Sigmund Freud, tanto quanto para Carl Gustav Jung, o inconsciente somente se expressa através de símbolos. E esses símbolos podem e devem ser buscados para conveniente interpretação. Então o inconsciente ele se manifesta através de símbolos, de arquétipos que vão sendo construídos ali. E aqueles símbolos têm um significado para a alma. O ego, nós, espíritos encarnados, somos limitados no nível de consciência, mas nós não somos, como já falamos e repetimos em muitas aulas, nós não somos somente o corpo, nós não somos somente o ego, somos o ser essencial, o ser integral. E o self, o espírito, ele se manifesta para o ego, muitas vezes através de sonhos. E aqueles sonhos têm um significado muito forte para a vida do ser espiritual. Vamos lembrar aí um sonho de uma das pacientes do Dr. Carl Gustav Jung. Então Jung relata uma experiência de uma paciente em particular, e teve um sonho transformador em sua vida. Ela sonhou, estava deitada dentro de um achão, de uma ova, e quando ela se deu conta, estava dentro de uma ova, dentro de um achão, sendo enterrada viva ali, ela entrou em desespero, e começou a se debater, tentando sair daquele ambiente. E ao tentar sair de dentro do achão, ela percebeu que alguém puxou o seu braço, o seu ombro ali, e ela olhou para trás e percebeu que era o próprio Dr. Carl Gustav Jung que estava ali puxando ela. Então ela, no desespero, disse assim: Dr. Jung, nós estamos sendo enterrados vivos, estamos em uma ova. E ele disse para ela: tranquilize-se, nós não precisamos sair da ova, mas sim entrar. É preciso entrar em vez de sair, nos diz Carl Gustav Jung, e nesse sonho, e tem uma simbologia muito forte. Ou seja, é preciso que o ego entre na ova, ou seja, é preciso que o ego, ali renasça. É preciso que o egoísmo morra no sentido de transformação, para que o self, para que o espírito possa nascer na vida consciencial do ser espiritual que somos. Então, por vezes, nós precisamos, como dizemos assim, matar o egoísmo, matar o eu, para que o altruísmo nasça em nós. E o matar aí não é eliminar, e sim transformar, pois tudo se transforma. Vamos prosseguir com a questão da aula da vida onírica. Nos diz Carl Gustav Jung: toda a elaboração onírica é essencialmente subjetiva e o sonhador funciona ao mesmo tempo como cena, ator, ponto, contra-regra, autor, público e crítico. Esta interpretação, como diz o próprio termo, concebe todas as figuras do sonho como traços personificados da personalidade do sonhador. A primeira coisa que nós devemos compreender
a primeira situação é: o sonho é para o sonhador. Em elabora as imagens, em dar o sabor dentro do sentimento, dos desejos, é o próprio ser essencial, o próprio espírito. Aquelas imagens, aquelas situações têm representação para o sonhador. Então nós devemos nos perguntar, dessa vida, muitas vezes são situações, são caminhos que estamos tomando nessa vida, e aquelas imagens querem nos dizer algo, querem falar conosco. É o self falando com o ego, ou o ser limitado. O espírito, através do inconsciente profundo, falando com o ego ainda limitado. Assim são os sonhos. Os sonhos têm um peso muito grande na nossa vida espiritual. Nós devemos compreendê-los. Vamos prosseguir, trazendo agora o pensamento da benfeitora no livro Autodescobrimento. Ela diz: nessa faixa inconsciente estão arquivadas as memórias dos acontecimentos vividos, quanto daqueles que foram observados desde a infância, liberando-se nos momentos do sono e apresentando-se de formas variadas, inclusive perturbadoras. Então, no inconsciente, como nos diz a benfeitora e ao Gustav Jung, ali vai dividir o inconsciente em inconsciente pessoal e coletivo. E nós sabemos que o inconsciente pessoal é o inconsciente dessa vida. Nós passamos por muitas experiências, principalmente na infância, na adolescência também, e essas experiências muitas vezes nós não superamos, e ali a carga emocional daquela experiência está arquivada do nosso inconsciente pessoal. E no nosso inconsciente coletivo de muitas e muitas vidas também existem muitas experiências que nós não superamos. E por vezes isso se manifesta através dos sonhos. E às vezes, como ela nos diz, são imagens perturbadoras para o ser espiritual. Perturbadoras porque nós não queremos enfrentá-los. Nós não queremos sublimar, não queremos vencer aquelas provas que nós falimos, aquelas situações que temos mais dificuldades. E nós deveremos passar por aquilo novamente. Deveremos sublimar essas experiências. E aí isso vem através de sonhos, elaborados com as imagens pintadas pelas nossas próprias experiências, pela nossa própria mente, as imagens. Então não são as imagens que são importantes, mas o significado que aquelas imagens representam para nós, espíritos imortais. Vamos prosseguir com as palavras da benfeitora no livro Autodescobrimento. Ela nos diz assim: anseios e medos não digeridos, ocorrências incompreendidas e palavras como gestos agressivos, educação astradora, interrogações sem respostas e se transformam em conflitos da personalidade, prosseguem aguardando esclarecimentos, liberação e se representam na área dos sonhos. Então, nos diz a benfeitora e no livro Autodescobrimento, ela nos diz que os anseios e os medos não digeridos, eles também aparecem nessas imagens oníricas, nas imagens que nós elaboramos quando estamos no sono. Esses sonhos vão vindo e muitas vezes não digerimos esses anseios, esses medos e passamos por algumas experiências e criamos isso. Não pensem, e isso vai estar lá, morto, não, está vivo e aparece nos nossos momentos
de lucidez ali e temos no sono. As ocorrências incompreendidas também, muitas coisas acontecem na nossa vida e nós não compreendemos, e aí nós tropeçamos naquilo, nós vamos falindo, vamos colocar assim nas provas, e isso vai aparecendo para nós nos sonhos, essas ocorrências incompreendidas. E palavras, ela nos diz também, as palavras e gestos agressivos, nós às vezes proferimos ali algumas palavras e dentro de uma agressividade, aquilo tem um peso também muito forte no sentido afetivo, no sentido emocional, e isso acontece e vem à tona a consciência através de lembranças, trazendo esses valores para nós. O sonho, ele é de grande valia quando o espírito começa a acordar, pois aí o self começa a mandar informações para o ego através dos sonhos. E nós começamos a compreender mais a vida espiritual. Vamos prosseguir, trazendo agora a palavra da benfeitora no livro Psicologia da Gratidão. Ela nos diz: o ser humano é um criador dos reflexos da realidade na história da evolução moral e espiritual, revelada num todo e, muitas vezes, apresenta-se nas paisagens do inconsciente como sonhos arquetípicos que se transformam em desveladores das metas a serem alcançadas. Isso é de uma profundidade imensa, porque nós somos criadores, como ela nos diz, do reflexo da realidade. Nós sabemos que a realidade é Deus, e nós não compreendemos ainda essa luz, como nós chamamos, o amor, né? E o ser que nos dá a vida, o Criador, mas Ele é a realidade. E nós, como criados por essa realidade, nós somos criadores também. E tudo que nós elaboramos, tudo que nós pensamos, desejamos, aquilo tem formas, tem imagens, tem cores, tem cheiro, tem vida. E aí precisamos parar e refletir. E nós estamos criando na nossa vida mental. Porque tudo isso vai aparecer nos nossos sonhos, como nos diz a benfeitora, como sonhos arquetípicos, que tem uma forma, uma estrutura, e aquela estrutura tem valores ali dentro. Muitas vezes aquela estrutura está ligada ao pai, à mãe, à família, a amigos, a professor, a profissão. Tem estrutura, são sonhos estruturados em determinados valores arquetípicos. E aí precisamos avaliar o que aquele sonho quer dizer para nós. Vamos prosseguir agora trazendo o pensamento da benfeitora no livro Autodescobrimento. Ela nos diz: sem dúvida, em muitos casos, o eu superior, o espírito, em se deslocando do corpo, realiza viagens e mantém contato com outros, cujas impressões são registradas pelo cérebro e se representam benéficas, gratificantes no campo onírico. Então, muitas vezes também nós chamamos do nosso desdobramento espiritual. Nós desdobramos a nossa personalidade e aí nos momentos de sono nós temos a oportunidade de visitar algumas cidades espirituais, chamamos de colônias espirituais, onde ali já reina o pensamento cristão dos valores de benevolência, os valores de solidariedade, de respeito, e ali nós angariamos muito proveito daquela experiência, e quando retornamos ao vaso biológico, o cérebro físico registra algumas minudências dessas vivências, e isso
gera formas, imagens na nossa consciência desta vida no inconsciente pessoal, e aí nós temos essas lembranças. Então, por vezes, essas lembranças mudam uma trajetória de vida. E às vezes o outro lado também acontece. Nós estamos perturbados interiormente e ao dormirmos nós visitamos algumas paragens não muito boas. E aqueles reflexos ficam também registrados na nossa consciência, no sentido dos neurônios e físico, e traduz isso para nós em forma de imagens, e aí nós ficamos perturbados com aquilo também. Então, essa é a grande importância de fazer a oração antes de dormir, de apaziguar as emoções, ter um momento mais sereno, tranquilo, para que possamos mudar o nível de energia e dormirmos em paz. Nos diz a benfeitora também, ela nos diz, nos estados de desprendimento pelo sono natural, a alma pode recordar o seu pretérito e tomar conhecimento de seu futuro. Fixando essas impressões, assume a forma de sonhos, nos quais as reminiscências do ontem, nem sempre claras, produzem singulares emoções. Isso é de uma profundidade imensa. Porque nesses momentos de desprendimento, nós poderemos também recordar situações do passado, de outras vidas. E aquilo chega em forma muito clara para nós, uma carga emocional muito forte. E fica o registro nas células físicas, no cérebro, e aí nós vamos recordando aquilo. E nós podemos também ter o conhecimento do futuro. Isso confunde às vezes, porque as nossas ações hoje vai criando imagens, vai criando cenas e projetando isso para o futuro. E muitas vezes nós conseguimos ter a visão dessas imagens. Eu recordo uma história e tinha um rapaz e ele estava colaborando na sala de passes e ele sonhou e o dirigente faltou naquele dia e chamaram ele para dirigir aquele ambiente ali. E entrou um assistido e o assistido passou mal e alguém pedia para ele ter calma, ter tranquilidade. Então ele foi trabalhar no dia seguinte e realmente o dirigente da sala de passe faltou e alguém chamou ele para dirigir. Toda a cena aconteceu. Ele ficou muito impressionado com aquilo. Então, essa vida espiritual, nós precisamos ingressar nela, como disse Jesus, né? Nós precisamos verificar as nossas ações do presente, pois ela cria imagens, cenas do futuro, para o futuro. E às vezes essas cenas se concretizam. Nós estamos chegando ao final de mais uma aula. Como sempre, nós agradecemos e esperamos todos aí novamente acompanhando o nosso estudo numa próxima aula. E assim seja.